Bom, um outro tema que eu gostaria de abordar aqui é o tema da eleição presidencial, né, que está a pleno vapor. Primeira coisa que a gente deve dizer sobre a eleição presidencial é a seguinte: a situação política toda gira em torno da questão da eleição presidencial. Todos os setores sociais giram em torno desse problema. Como não se vê nenhuma solução à vista para o problema de poder no Brasil, né? Por exemplo, uma campanha pelo Fora Bolsonaro, logicamente que a atenção se desloca para a questão eleitoral. O que já é, digamos assim, uma vantagem extraordinária para a burguesia e para a direita diante da situação, porque a eleição é o terreno mais controlável, mais fácil de levar adiante uma política reacionária, né? Essa é a primeira questão. Eu vi algumas pessoas falando que não se deve falar de eleição, etc. e tal, quando é uma bobagem, porque o que nós vemos aí é que está todo mundo falando da eleição de maneira aberta ou de maneira encoberta. Todas essas ações da pandemia têm a ver com a eleição. Nenhuma delas tem a ver com a pandemia. A questão dos cultos, para a pandemia, no pé em que está no Brasil nesse momento, não vira nada. É puro distracionismo, na melhor das hipóteses, mas nós sabemos que é campanha eleitoral. Bom, o quadro eleitoral não mudou, né? O que nós temos visto aí é o pleno desenvolvimento de um determinado eixo de ação, né? Nesse momento aqui, ou seja, mais de um ano antes da eleição, a burguesia está empenhando todos os seus esforços. A burguesia que eu digo os setores da burguesia que se agrupam, né, que são importantes, que são fundamentais, que se agrupam em torno dos partidos tradicionais da direita nacional. Isso inclui o STF, inclui uma parcela do Congresso Nacional, governadores, prefeituras, etc. e tal. Está empenhada em atacar o Bolsonaro, não para fazer com que ele mude de política, não para fazer com que ele caia, nem nada, né? Muita gente fica... Quando você olha a imprensa da esquerda, de um ponto de vista geral, a imprensa progressista, há muita gente falando, não, agora o Bolsonaro cai, é o começo do fim, lá se vai o Bolsonaro. É muito difícil pensar que isso aí vai acontecer, principalmente dada a altura dos acontecimentos, né? Pode acontecer, mas não é a opção nesse momento mais provável. O que está acontecendo é que a burguesia quer reduzir a votação do Bolsonaro. Reduzir a votação do Bolsonaro a ponto de que ela seja capaz de lançar um candidato alternativo ao Bolsonaro para competir com o PT. Do lado da oposição a esse bloco, Bolsonaro, direita, que estão disputando para ver quem vai ser o candidato oficial da burguesia, é isso que está em disputa, né? Não há nenhuma grande oposição, é como se fosse uma prévia, né, dos candidatos oficialistas, dos candidatos burgueses, para ver quem é o candidato que tem melhores condições de enfrentar a eleição. Então nós temos de um lado o Bolsonaro e do outro lado o bloco que aparece aí com várias personalidades políticas, né? João Dória, Amoedo, Luciano Huck, o Leite, que foi lançado pelo Fernando Henrique Cardoso, Eduardo Leite, e, logicamente, o indefectível Ciro Gomes, né? Esse bloco aí é o bloco que está disputando a posição de candidato oficial da burguesia e do imperialismo com o Bolsonaro. É preciso ter muito claro isso daí. A gente percebe que, à medida que a situação avança, muita gente já incorporou, né, a manobra que a burguesia fez da distinção entre o candidato civilizatório e o candidato não civilizatório, o candidato científico e o candidato negacionista, etc. e tal, como se isso daí fosse alguma realidade. Isso aí não há nada de real nisso daí. A disputa não tem nada a ver com isso. A disputa tem a ver com outros fatores
políticos muito mais importantes para a burguesia do que esses aí. Nesse momento, as atenções estão todas voltadas para reduzir, né, o cacife eleitoral do Bolsonaro. Qual é o problema? O problema é que o Bolsonaro, né, com o seu atual potencial eleitoral, se ele vai às eleições, a burguesia é obrigada a apoiar o Bolsonaro, senão vai ganhar a esquerda, que é o polo oposicionista dentro da situação. O PT nós vimos aí, apesar de toda a tentativa de confundir o panorama, que na eleição passada o PT, num momento bastante difícil, né, da situação do PT e da esquerda em geral, lançou uma candidatura ruim, que era a candidatura do Fernando Haddad, e essa candidatura foi para o segundo turno. Quer dizer, não há dúvida nenhuma de que esse polo político é um polo político fundamental. E justamente para a burguesia se trata de derrotar esse polo político. Essa é a questão chave do momento.